Apesar da minha estante parcialmente pelada, porque estou em reestruturação aqui da biblioteca de casa, eu vim mostrar para vocês hoje, gente, os livros que eu li em julho, e foi um recorde do ano, porque nem tá cabendo aqui. Foram 23 livros lidos em julho, e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu vou mostrar por várias razões. E por que eu acho que esse é um conteúdo que pode ser interessante para o canal? Bom, eu sempre gosto de ver esse tipo de vídeo das outras pessoas, porque às vezes eu pego uma dica. Às vezes a pessoa fala de um livro que ela recomenda, eu falo, olha que legal. Às vezes ela recomenda, eu penso, não, para mim não. Ou às vezes, né? Então eu acho que isso pode acontecer com você. Esses vídeos não são só para ser um registro das minhas leituras, mas para você pegar uma dica, né? Um livro desses que eu li, que eu falo, olha, esse aqui é muito legal, eu recomendo, eu gostei bastante, eu vou recomendar. Ou um livro que eu li e falei, não, esse aqui não leia. Ou, olha, esse aqui é mais ou menos assim. Mas não só isso. Claro que tem as resenhas aqui no canal. Mas, às vezes, com as resenhas, um vídeo inteiro de um livro só, então você tem que ver vários. E aí, nesse aqui, a gente vai juntar, por exemplo, nesse eu vou juntar 23 livros que eu li e falar mais brevemente sobre eles. Alguns eu vou fazer resenha, quero muito fazer resenha porque merecem. Alguns eu até já fiz. E, enfim, só se acomode, pegue aí o seu líquido preferido para beber e vem ver, então, o que eu andei lendo no mês de julho do ano de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Fala para Camões. Eu sou Ju Palermo. A minha estante está, como eu disse, dilapidada, porque eu estou reorganizando tudo. Está um caos isso aqui, um caos de poeira. No fim, foi maravilhoso mexer nisso, porque eu acabei limpando um pouco os livros. Eu estou preparando também esse conteúdo. Eu estou gravando tudo. Eu gravei como estava antes. Estou gravando o processo e vou gravar um depois, um antes e depois de como que eu reorganizei as coisas aqui. Então, tipo, aquela estantinha ali já é uma estante nova aqui. Já é uma estante nova, né, que eu tive que comprar. Então, assim, por isso que ela tá pelada. Se você não conhece meu canal e tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Por favor, considere se inscrever, né? Deixa um comentário aqui para mim. É primeira vez, que eu vou gostar de saber. E se você já conhece, você sabe que a minha estante não é assim, né? Eu tô realmente, como eu disse, reorganizando as coisas aqui. Mas ainda assim, queria vir falar para vocês, então, sobre esses 23 livros. Foi o recorde. Eu acho que maio foi que eu tinha lido mais, eu tinha lido 18, acho que foi isso. Bom, julho, mês de férias, e eu viajei, fiquei 15 dias. Eu e o Ariel, a gente pegou um Airbnb no meio do mato e a viagem foi para isso mesmo, assim, para descansar, né? E para mim, descansar também significa ler o que eu quero ler. Então, só na viagem, em 15 dias, eu acho que foram 13 livros que eu li. E depois voltei e ainda tive mais 15 dias de julho para continuar lendo. Então, foi um mês bastante frutífero, principalmente porque nesses 15 dias que a gente passou lá, eu praticamente não fiz nada de trabalho, que é uma coisa difícil quando eu tô aqui em casa. Então, eu tô gravando um vídeo, eu tô editando um curso, eu tô fazendo alguma coisa, né? E lá eu não fiz praticamente nada. Então, eu realmente li bastante. E vamos, sem mais delongas, começar pelo primeiro, que foi o livro O Drible, do Sérgio Rodrigues. Esse livro eu recebi da Companhia das Letras, porque eu vou fazer um trabalho com ele. Esse é um dos livros que está no vestibular da UFPR, da lista 2027. Aliás, incrível, né, esse livro. E aí eu li por trabalho e também por prazer. Foi um prazer fazer esse trabalho. Vai ser, né? Porque vai ter conteúdo sobre esse livro mais para frente. Mas, enfim, não quero falar muita coisa sobre ele, porque vai ter ainda, como eu disse, esse conteúdo mais voltado para o vestibular, né, para a companhia, mas é um livro super recente, teoricamente, né, literatura contemporânea. Ele foi publicado em 2013 e ele tem aí em torno de 220 páginas e é uma delícia. O Drible vai contar a história, basicamente, de um grande crítico do futebol, um jornalista especialista em futebol, já muito idoso, que tretou com o filho faz 20 anos. Ele e o filho, há 20 anos, não se falavam. O filho dele é um cara amargurado, é um revisor de livros de autoajuda, que tem muitas tretas com o pai. E aí o pai tá nas últimas e eles vão voltar a conversar. E aí a gente vai acompanhar, então, tanto essas conversas que estão se dando aqui no presente, com todos os flashbacks para entender como foi a relação deles, por que eles estavam sem se falar e para onde isso vai caminhar. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai ter quase que a história do futebol no Brasil, porque esse homem é uma enciclopédia, esse velho é uma enciclopédia.
Ele se chama Murilo Filho. Ele é uma enciclopédia de futebol, ele sabe tudo, então ele vai comentar de lances antigos e famosos, jogadores antigos e famosos, histórias ficcionais junto com histórias verdadeiras do futebol. E assim, é muito gostoso, tá? Valeu muito a pena, eu achei uma delícia ler esse livro. Tem umas surpresas aqui que a gente fica, meu Deus, como assim? Então, ele tem tudo de bom. Tem algumas características um tanto quanto estranhas, por exemplo, de machismo, mas eu acho que isso é de propósito. Eu prefiro acreditar que seja, porque tem a ver com esse universo masculino do futebol, mas eu vou falar melhor dele mais para frente. Fiquem ligados aqui. Por volta de setembro, outubro, teremos mais sobre o drible, tá? Depois eu li A Dona de Casa Perfeita, fui para um thriller, né? Saí do trabalho, beleza, vamos ler um livro para divertir, que é da Liane Child, é uma autora inglesa. Esse livro foi publicado em 2015, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, e ele tem mais ou menos 300 páginas. Eu quero fazer uma resenha desse aqui, porque eu acho que vale a pena. Ele vai contar a história da Madison, que é essa mulher que é casada, tem vários filhos, ela mora numa fazenda, e ela é uma influenciadora. Hashtag Threadwife, né? Threadwife, ou Traditional Wife. É uma tendência que vem aumentando, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, essa coisa das mulheres voltarem a essa ideia de um papel tradicional, né? Mulheres que vão defender que a mulher não deve trabalhar, que a mulher deve ficar... Será threadwife, né? A esposa tradicional. Ficar em casa, cuidar dos filhos, fazer comida, limpar a casa, servir ao marido de maneira submissa e assim por diante. Só que ela é uma influenciadora com milhões de seguidores nas redes sociais. E aí, um belo dia, vai chegar uma professora para trabalhar na casa dela, porque os filhos dela não vão à escola, né? O homeschooling. E aí, essa professora vai chegar e vai ver essa vida por dentro. E essa vida por dentro é muito diferente daquilo que é mostrado nas redes sociais. Então, eu quero fazer uma resenha desse aqui, porque eu acho que vale a pena. Achei interessante. Falo melhor dele na resenha. Depois eu fui ler o De 4, da Miranda July. E agora? Não sei. Como que eu descobri esse livro? Eu vi um vídeo no canal do Estadão, se eu não me engano, da Mari Salomão Carrara, que é uma autora da qual eu gosto muito, mostrando a biblioteca dela. E aí ela falava dessa autora. E eu fiquei curiosa, eu falei, bom, vamos ver se é uma das influências da Mari, e eu gosto muito da literatura da Mari. Se você não viu, tem um vídeo aqui de Cláudia Vera Feliz Natal, que é o último livro dela, vai lá ver, que vale muito a pena. Falei, vamos ver, né? Só que não sei, não gostei. Eu gostei até do jeito que ela escreve, tem uma voz muito particular, né? Um jeito de escrever diferente, com muita personalidade, isso aqui, mas a história em si, eu fiquei meio assim, porque é a história de uma mulher aí nos seus 45 anos, que é casada e tudo mais, e ela precisa ir para Nova York, encontrar uns amigos, fazer umas coisas que eu nem lembro o que é agora. E aí ela decide ir de carro e não de avião. Ela vai meio que atravessar os Estados Unidos nessa viagem, só que logo no começo da viagem ela decide parar num hotelzinho muito perto da cidade da casa dela. E ali ela vai conhecer um cara bem mais novo e ela vai fazer umas loucuras. Então, tipo, ela vai descobrir que a mulher do cara, do jovem, ela tá querendo começar a trabalhar com design de interiores. Então, ela descobre quem é a mina e ela contrata a mina para redecorar o quarto de hotel. Ela gasta um absurdo de dinheiro, ela não vai para Nova York. E aí ela vai ficar nesse quarto de hotel que ela mandou redecorar e ela vai ter uma relação muito estranha com esse carinha, tudo enquanto o marido e o filho dela, na verdade, filha, que é assim que ela se refere à criança, e eles acham que ela tá em Nova York e ela não tá, ela tá ali vivendo uma crise de meia-idade, enfim, não me pegou, de novo, não pela escrita, eu até quero tentar ler outras coisas dela, mas essa coisa, e aí uma coisa de ai, já estamos mais velhos, vamos fazer um relacionamento aberto, eu não sei, realmente assim, é muito distante da minha realidade. Não que, sei lá, isso aqui também não seja distante da minha realidade, isso aqui também não seja distante da minha realidade. Eu não sou do mundo do futebol, eu não sou threadwife, não moro nos Estados Unidos, mas eu não sei, aí que entra a psicologia, né? Talvez realmente tenham coisas aqui que me incomodaram tanto, mas é um mundo muito diferente, coisas nas quais eu não acredito, valores que eu não tenho para mim, não sei. Quero dar mais uma chance, ler mais alguma coisa dessa autora, mas essa personagem muito modernosa e muito malucona,
me incomodou. Tem algumas coisas que são muito legais, da idade da personagem, coisas que ela vai falar sobre a queda do desejo sexual das mulheres que com 45 anos faz, enquanto que a dos homens vai assim ao longo da vida, de uma maneira. Ela brinca, né? É como cair, nós mulheres, nós caímos de um penhasco e os homens estão descendo uma ladeira ligeiramente curvada. Então, assim, tem algumas coisas interessantes, mas a personagem em si e as decisões dela e a trama e as coisas e não sei, não me conectei, como gostam de dizer os criadores de conteúdo por aí, né? Mas quero ler mais alguma coisa da autora, porque confio na Mari. Enfim, aí voltei para um thriller, para ler um thriller que eu estava muito afim. O Fim Chega para Todos, da Evelyn Clark, que na verdade são duas autoras, né, que tem esse nome aqui. Esse aqui eu já fiz resenha. Então não vou ficar falando aqui dele, ele é lançamento, ele é agora de 2026. Tem 370 páginas mais ou menos, mas eu já falei tudo que eu tinha para falar dele. Inclusive essa foi uma resenha que eu fiz lá onde eu estava viajando. Então, clica aqui em cima, depois, acaba esse vídeo primeiro, depois você vai lá ver esse, se você ainda não viu. E aí eu parti para ler o novo livro do Ian McEwan, que é O que Podemos Saber, publicado pela Companhia das Letras recentemente, agora é lançamento, 2026 mesmo. Ele tem mais ou menos 380 páginas. E já fica uma dica para você, se você é professor, esse livro aqui eu comprei no site da Companhia das Letras, porque professor tem 40% de desconto em qualquer livro no site da Companhia das Letras. E esse era um que não estava compensando comprar pela Amazon, porque o desconto, sim, sigo com a minha unha quebrada, a manicure está viajando, não pode fazer minha unha. É um livro que os descontos que você vê na Amazon não vão chegar a 40%, então compensa comprar no site da companhia. E eu queria comprar esse, queria comprar Crime no Copan, queria comprar outras coisas. Só que quando eu tinha um, não tinha outro. Aí eu ia comprar Crime no Copan estava esgotado, aí tinha esse. Aí quando chegava o Crime no Copan, esse aqui estava esgotado. Então demorou para eu conseguir, mas eu consegui, muito legal. Eu já tinha lido outra coisa dele, que era o Enclausurado, que é o narrador é um feto que conta a história de dentro da barriga da mãe, que é muito sensacional. Mas esse aqui eu tinha ficado muito curiosa quando vi nas redes sociais da editora. E vai ser uma história que se passa em 2119, então tem um quê de distopia aí num futuro. E aí tem todo esse rolê de distopia mesmo, de o que aconteceu com o mundo, as questões climáticas, como que as pessoas vivem. Só que é um mundo em que eles têm acesso a, por exemplo, tudo que a gente fez hoje no presente. Então, todas as nossas conversas foram preservadas online, os e-mails que todo mundo manda, as conversas em WhatsApp, em outros aplicativos. E aí, lá em 2119, a gente tem um professor de literatura que está muito intrigado. Putz, eu devia. Acho que eu vou fazer. Será que eu faço uma resenha dele? É que aí é tanta resenha. Mas ele está intrigado com um poema. Lá em 2014, teve um dia um poeta que deu um jantar para alguns conhecidos e leu um belíssimo poema em homenagem à sua esposa. E esse poema se perdeu. Só havia essa única cópia no jantar e ninguém sabe onde foi parar esse poema. E ele é enlouquecido, é o tema de pesquisa dele, é o tema da vida dele. Descobrir o que aconteceu com esse cara, o que aconteceu com esse poema, se existe alguma cópia, se não existe, onde foi parar aquela cópia. E aí ele tenta, por meio dos arquivos que existem digitais, reconstruir a vida desse cara e dessa mulher nessa época, desse poeta e da sua esposa. Então, com base nos e-mails que eles trocavam, não só eles, mas todas as pessoas presentes ali, com base em conversas que eles tinham tido pelo telefone, pelo WhatsApp, enfim, é um pouco dessa ideia de que tudo que a gente faz hoje está sendo documentado e guardado e poderá ser acessado no futuro. E aí ele tem quase que uma obsessão, assim, é um lance meio Meia-Noite em Paris, porque ele gostaria de ter vivido nessa época do passado, que é 2014, que é quase o nosso presente, nosso passado super recentíssimo, e ele tem esse encanto, poxa, mas lá atrás era tão melhor. E as pessoas de 2119 não querem nem saber do passado. Não, essas pessoas aí são pessoas idiotas que deixaram a Terra chegar nessas condições, ninguém tem interesse. E ele é doido, e ele fica ali escarafunchando para tentar encontrar o poema, para tentar encontrar vestígios do que poderia ter acontecido, pistas, e entender, tentar reconstruir como foi a vida dessas pessoas. E a partir de um determinado momento do livro, a gente vai voltar em flashback e vai ver como foi de fato essa vida dessas pessoas, em oposição àquilo que ele achava que era pela reconstrução que ele fez dos arquivos digitais.
o que podemos saber de fato em relação ao passado? Cara, tem um plot twist que você fala, meu Deus do céu, tem essa discussão toda de questões climáticas e ecológicas. Tem toda a questão da literatura e do para que serve a literatura. Poxa, tanta coisa por causa de um poema. Talvez eu faça a resenha dele, porque realmente, que livro incrível. Aí, thriller, né? Um pouco de droga, um pouco de salada. Fui ler O Último Segredo, da A.R. Torre, ou A.R. Torre, porque eu tinha lido um livro dela, A Boa Mentira, e eu tinha gostado. Então eu fui atrás de outro dela. Esse aqui é da Dark Side, daquela coleção Elas, Especialistas Literárias, como é que é? Especialistas Literárias Anatomia do Suspense. Ele tem 281 páginas, é de 2025, Dark Side, né, gente? Essas edições que a gente não tem o que falar. Vocês sabem que eu não gosto tanto de capa dura, mas é belíssimo isso aqui. Depois na estante fica tão bonito, que agora que eu tô reorganizando tudo aqui, tá um caos, eu já falei. Quando, por exemplo, eu acabo de ler um livro, o que fica? A lombadinha dele fica assim meio tortinha, né? Aí você bota na estante, aí ele fica meio assim, aí você bota de assim, não fica muito certo. Quando o livro é de capa dura, ele fica perfeitinho na estante. De ter essa fitinha, enfim. Eu não vou ficar aqui pagando pau mais uma vez para Dark Side, porque eles cagam para mim, mas com o cuidado que eles têm com as edições. Só que esse aqui, assim, ele é um vira-páginas, você quer saber o que vai acontecer, mas não é nada de uau, de muito, demais. É a história de um cara que é diretor de uma empresa, dono de uma empresa, e a sua mulher. Eles são muito ricos. Não sei, a gente tem uma coisa que é meio sessão da tarde, assim, gostoso, que é ler livros sobre pessoas fúteis e muito ricas. O casado, o cara e a mulher, ele é lindo, belíssimo, ela é linda, belíssima, eles têm muito dinheiro. E aí, uma mulher vai começar a trabalhar para ele na empresa e ela se muda para a casa do lado com o seu marido. E aí, as relações entre eles vão ficar meio estranhas, principalmente entre as duas mulheres, porque a mulher do chefe começa a ficar meio enciumada, essa mulher aí, não sei, tá querendo se aproximar muito e tal, e vai acontecer um crime, o que é que vai acontecer, bababá. Não tem muitas surpresas, mas é isso, vira páginas assim, você lê rapidinho, porque você quer saber o que vai acontecer, porque tem esse frisson, talvez, aí, né, de vida de gente muito rica, enfim, não sei. Foi uma leitura divertida, eu não estava esperando nada. É o que eu falei, um pouco de droga, um pouco de salada. Eu saí do livro do Ian McEwan, que é sensacional, vamos ler um thrillerzinho meio bosta aqui para dar uma contrabalanceada, tá? Ok. É divertidinho, é legal e descartável. E aí, eu fui para outro livro que eu peguei por indicação, recomendação maravilhosa, né? Da Mari Salomão Carrara, na verdade, não foi ela que me indicou, quem dera, mas eu vi no vídeo dela falando, né, da biblioteca dela, ela falou de Elvira Vigna, que é um nome. Agora eu falo Vigna, Vinha, não sei como se pronuncia. Nem isso eu sei. É uma autora que eu ouço falar muito, mas eu nunca tinha lido. Sei que ela é muito premiada, muito falada, mas eu mesma nunca tinha lido nada dela. E aí eu peguei esse, O que Deu para Fazer em Matéria de História de Amor, que também é da Companhia das Letras. Ele foi publicado em 2012 e tem em torno de 200 páginas. Eu peguei para ver qual é. Eu gostei. Ela tem uma voz muito particular, um jeito de narrar todo diferentão. Não é uma narrativa linear, ele vai e volta, vai e volta. Tem algumas partes que ficam confusas, principalmente no começo. Você fala do que essa mulher está falando, depois ele engrena. Tem até algumas surpresas, tipo uns mistérios, assim, que eu nem estava esperando, porque não é um thriller, mas ela pega a gente pelo pé em alguns momentos. Achei muito interessante, porque é isso, porque é uma autora que tem uma voz característica. Você pega aqui esses thrillers, nossa, todos poderiam ser escritos pela mesma pessoa. Se você me falar que todo mundo foi escrito pela mesma pessoa, eu acredito, porque não tem um estilo muito marcado. Aqui eu tenho um estilo bem marcado. Quero ler mais dela, gostei mais da Elvira Vinha, ou Vigna, do que da Miranda Julie, ou July. Eu acho que a Mari Salomão Carrara falava Julie. Não sei, se você sabe, escreve aqui para mim para eu aprender a pronunciar corretamente esses nomes. Você poderia ter procurado. Poderia, mas eu tenho tanta coisa para falar que eu não procurei. Então, enfim, gostei de Elvira, quero ler mais coisas dela e recomendo, divertido. É meio doido, mas as peças aos poucos vão se encaixando, tem algumas surpresas e um jeito de narrar muito característico, muito massa. Aí voltamos para a droga, né? Saímos da salada, vamos para a droga e eu fui ler Louise Penny, do Inspetor Gamache, O Belo Mistério. Na verdade, se você não sabe, isso aqui é uma série de livros
com o mesmo personagem, que é o Inspetor Gamache. A Louise Penny é uma autora do Canadá, e ela escreve esse que é considerado Cozy Mystery. Ah, é um mistério aconchegante. É que é um negócio que eu acho meio bobo, porque assassinato é assassinato, entendeu? Ai, não, as cenas não são gráficas. Não sei se faz muita diferença. Enfim, eu acho meio bobagem, acho meio frescura, acho meio, sei lá, geração Z, né? Eu que sou millennial. Mas, enfim, eu me lembro que eu li o primeiro livro dela lá atrás, não achei nada de muito legal, mas daí, na época que eu tava fuçando, esse aqui é o livro 8 da série. Se eu não me engano, tem 10 ou 11 já publicados no Brasil, tem muito mais no Canadá, mas é o livro 8, e aí, assim, é uma história que se passa num mosteiro. Tem 24 monges num mosteiro, um monge assassinado. E aí o inspetor Gamache vai até lá para resolver o crime. Minha cara, super Agatha Christie, né? Foi um desses 23 e quem? Então a gente vai conhecer e tal. Era a minha expectativa. E aí eu lembro de ter pesquisado na época, porque esse aqui eu comprei porque ele estava barato em alguma promoção da Amazon, que agora eu não vou lembrar qual foi. Mas aí eu falei, bom, talvez, será que eu preciso ter lido os outros na sequência? Porque eu sei que é uma sequência. E aí eu fui no site da autora, da Louise Penny, ela tem um site, e no site dela está dizendo que os livros são independentes. Você pode lê-los sem fora da ordem, sem se prejudicar, né? Mas que, obviamente, os personagens vão se desenvolvendo ao longo da série. Eu pensei uma coisa meio House, assim. Se você já assistiu essa série, eu amo House, eu já vi inteira 2 vezes, acho que são 8 temporadas. House, cada episódio, você tem um caso médico que vai ser resolvido naquele episódio. Então, você pode assistir qualquer episódio. É que, sei lá, hoje em dia a gente não vê mais isso, mas eu tinha, sei lá, Universal. Eu ligava, estava passando, eu parava para assistir. Você pode assistir qualquer um fora de ordem. Mas, se você assiste na ordem, você tem um arco dos personagens que vai sendo construído. A história do House, a história do Wilson, a história da Cuddle, a história da Cameron, sei lá, né? Então, fica muito mais rico. Só que eu, quando estou procurando mistério, eu não estou muito interessada no desenvolvimento dos personagens. Eu quero saber do crime. E aqui faltou isso, né? Ela desenvolve muito a personalidade aqui, menos até do inspetor Gamache e mais do ajudante dele, que é o tal do Jean-Guy Beauvoir, não sei se é assim que se pronuncia. Tá bem, vamos falar do mistério. Tipo, os 23 frades. Não vamos nem conhecer os 23, vai ficar restrita aos 5, 6 ali, que podem ser o assassino ou não. Então, assim, tinha tudo para ser legal, mas não é tão legal. Eu acabei comprando outros livros dessa série, mas eles vão ficar ali esperando um tempinho, que tem coisa mais interessante que eu quero ler a princípio. Não sei se você conhece a série do Inspetor Gamache, se gosta, se tem alguma coisa para me falar a respeito, comenta aqui que eu quero saber. Aí eu falei, tá, vamos ler um thriller mesmo, que é O Casamento Perfeito, da Geneva Rose, que foi super sucesso, maravilhoso, Dark Side. Também é da coleção Elas, da Dark Side, se eu não me engano é do começo, primeira ou segunda temporada da Elas, né? E uma booktuber animal, uma palhaça, uma irresponsável, uma filha da... Disse, falando sobre livros, ela deu um puta spoiler desse livro aqui, que eu não vou repetir para você, mas ela deu um spoiler. Eu falei, ai, cara, não acredito. E assim, era um livro que eu queria ler porque eu sabia que tinha feito bastante sucesso. Eu tinha lido outro livro da autora da Geneva Rose, que é aquele O Assassinato no Verão de 1999, e eu não tinha gostado nem um pouco. Mas esse aqui eu sabia que tinha feito muito sucesso, tanto que saiu o segundo, que eu comprei e chegou aqui em casa ontem, que é o Divórcio Perfeito, mas esse aqui ainda não li, vai ser leitura de agosto. Eu sabia que fazia bastante sucesso, que tinha feito bastante sucesso, estava curiosa, mas eu não tinha gostado daquele. E aí eu li uma notícia de que a Geneva Rose foi escolhida pela família e os herdeiros da Agatha Christie para escrever os livros da Miss Marple. Eu falei, tá, cara, então ela não pode ser tão ruim assim, né? Vamos dar uma chance. E mesmo tendo spoiler que aquela filha da puta daquela booktuber me deu, eu fui ler. E, pô, é muito legal. Vira páginas mesmo. Uma merda que eu tinha recebido spoiler dessa escrota. Mas, ainda assim, a construção dela é muito boa. Eu imagino até que vocês conheçam, porque é um livro realmente muito famoso. Mas você tem uma grande advogada de muito sucesso, casada. O casamento tá ali mal ou menos, mas tá.
E aí, um belo dia, o marido dela é acusado de matar a amante. Então, ela descobre não só que ela está sendo chifrada, como que o marido está sendo acusado de assassinar a amante. E ela, como advogada, vai defender o marido. Então, assim, essa é a trama principal. Eu também gosto de falar pouco das coisas, porque tem gente, tem booktuber aqui que fala demais, né? E é gostoso, tá? Vira a página, você quer saber o que vai acontecer. Eu mesmo sabendo do grande spoiler do final, por causa dessa ridícula dessa mulher, ainda assim foi gostoso, me diverti horrores, e é isso. Ai, gente, aí volta pra salada. Que coisa maravilhosa que é o Batida Só da Giovanna Madalosso, autora brasileira. Esse livro é da Todavia. Meu Deus, ó, esse livro, ele é do ano passado, ele é de 2025. Ele tem, sei lá quantas páginas tem aqui, umas 230, 40. Eu tinha lido já o Tudo Pode Ser Roubado dela, que eu amo, é muito legal. Eu li o Sweet Tóquio, que para mim não me pegou tanto por causa do tema da maternidade, enfim, mas é inegavelmente uma escritora sensacional. E aí eu fui ler Batida Só. Meu Deus, que livro! Que livro! Eu queria ler Giovanna Madalosso todo dia. Eu queria que tivesse 365 livros dela para eu ler um por dia. Meu Deus, gente, que delícia! O jeito que ela escreve é engraçado e ao mesmo tempo é triste. Eu dei gargalhada quando eu estava rindo. Eu não sou pessoa que chora em livro, mas tem umas partes emocionantes. Você fala, caralho, que bonito isso. Ó, a história de uma mulher, uma jornalista, que com 30 e poucos anos descobre uma arritmia, por isso aí o batida só, no seu coração. E ela, portanto, precisa se privar de emoções fortes, seja lá o que emoções fortes sejam. E ela não vai, ela tem que, portanto, tomar cuidado, porque ela não pode ter emoções fortes. E aí ela vai fazer tipo um sabático numa cidadezinha do interior, onde ela morou até ser pré-adolescente, porque teoricamente é um rolê mais calmo, e ali ela não vai ter grandes emoções. E, ai, cara, eu vou fazer resenha desse livro, então não vou ficar falando muito dele, mas puta que pariu, só leiam. Nossa senhora, que livro incrível. E aí eu saí dele, falei, tá, vamos voltar para os thrillers, e eu fui ler O Fantasma do Robert Harris. O Robert Harris é o autor do Conclave, que é um livro muito legal e que virou filme, inclusive, né? Um filme muito bom. E aí esse aqui era sobre a história de um ghostwriter. Não sei se vocês sabem o que é isso, imagino que sim, mas eu sempre explico. É assim, professor, na dúvida a gente explica, né? Então, às vezes somos redundantes e prolixos, mas professor é assim, na dúvida a gente prefere explicar duas vezes ou explicar o óbvio do que deixar alguém com dúvida. Um ghostwriter é a pessoa que é contratada para escrever um livro, mas ela não assina o livro. Então, alguém importante vai fazer suas memórias e aí a pessoa não sabe escrever. Então, contrata alguém, a pessoa fala, o ghostwriter vai lá, grava tudo, vai lá, digita e sai como se fosse a pessoa. Então, é um ghostwriter que é convidado para escrever um livro de memórias do primeiro-ministro da Inglaterra. E aí ele vai para uma ilha cercada de segredos, porque, afinal de contas, esse é um assunto, né, muito polêmico, enfim, muito... tem todo o rolê da política e tal, e ele vai passar lá, só que o ghostwriter anterior a ele, o cara que tinha começado esse trabalho, sumiu misteriosamente, morreu. E mesmo assim ele decide que é uma boa ideia pegar esse emprego, né? Então, assim, poxa, como eu tinha gostado muito do Conclave, e como eu achei que seria interessante essa coisa do mistério e tal, e depois eu descobri pela capa, que tem o Ewan McGregor aqui e o Pierce Brosnan, né? Livro que deu origem ao filme O Escritor Fantasma de Roman Polanski, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim em 2010. Falei, gente, preciso ler isso aqui. Só que ele é um thriller político. E aí, ainda político sobre a política do Reino Unido. Então, assim, realmente não me pegou, sabe? Porque ele vai muito mais para. E aí, talvez, de novo, esse é o objetivo desse vídeo, né? Talvez você. Nossa, que interessante, eu gosto disso, Ju, quero ler. Bota na sua lista. Mas ele vai muito mais para as artimanhas e os meandros da política do que para um mistério em si, sabe? Uma coisa mais de espionagem, que é uma coisa que eu tenho preguiça também, quando a Agatha Christie faz os romances dela, que ela bota espionagem, dá uma preguiça. Então, e assim, é um calhamaço. 318 páginas. Não é tão calhamaço, mas eu acho que é porque a página é grossa, ele fica parecendo maiorzão. Ele foi publicado na Inglaterra em 2007 e chegou aqui ao Brasil em 2008. Aí tem um filme de... Mas assim, não é para mim, não. Fiquei, tinha uma preguiça. E aí eu fui ler um livro que
Não sei, eu tinha visto uma vez nos meus passeios pela Amazon. Tinha visto não esse, na verdade, tinha visto um outro que ainda está na minha lista de desejos. E aí, eu não sei porque, acho que se esse estava em promoção. Aí depois eu descobri que essa é uma autora que um tipo de leitor gosta muito, que é tipo, gente que fala, ai, que chora com o livro. E aí eu fiquei meio com preconceito, falei, cara, não sei. Mas resolvi arriscar e quebrei a minha cara, porque, meu Deus, que livro fofo que é Água Fresca para as Flores, da Valérie, e aí, Perron, não sei como se pronuncia, escreve-se Perrin, é uma francesa. Ai, gente, que delícia! Esse livro tem 480 quase páginas. Meu Deus, que delicinha! Ele foi publicado pela Intrínseca aqui no Brasil em 2021. Olha como estou atrasada. E na França ele saiu em 2018. E é muito legal, porque ele vai contar a história dessa mulher, que já é uma quase senhora, de 50 e poucos anos, que é uma zeladora de cemitério. Ela mora numa casinha ali no cemitério, então ela tem amizade com o padre, os coveiros e tal. Ela vive sozinha e isso poderia espantar muitas pessoas, mas ela vive ali naquela casinha, muito tranquila, cuidando das plantas, do jardim, dos seus mortos. E aí a gente vai ter um flashback na história dela, porque ela já foi casada, ela já teve uma filha. E o que é que aconteceu com esse casamento? Porque esse homem é descrito como um cara horrível e que fez coisas horríveis com ela. E aí a gente vai indo cada vez mais no passado, ao mesmo tempo que chega uma pessoa nova na vida dela, no cemitério, e a gente vai acompanhando isso. Mas, cara, assim, vai abrindo porta, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Tem uns plot twists que eu não estava esperando nesse livro. Tudo muito bem amarradinho. E aí a gente vai mudando a visão que a gente tem dos personagens, sabe? Tipo assim, esse aqui é um filho da puta. Daí no fim, peraí, não é tão assim. Não, esse aqui, a gente... Poxa, talvez não... Sensacional, sensacional. Muito legal. Eu imagino que tenha muita resenha disso aqui, já porque, como eu falei, eu cheguei tarde, né? O livro foi publicado em 21, imagino que tenha tido um hype. Mas, meu Deus, que livro fofo, que livro gostoso de ler. Essa vidinha dela ali no cemitério, tranquila, com os amigos, e ao mesmo tempo sozinha, mas em solitude, não em solidão. E aí vai chegando para esse passado, e aí ela faz uns ganchos, ela para nos momentos que você fala, não, pelo amor, continua. Meu, ó, quero muito ler mais coisas dessa autora, aliás, que é lindíssima. Ai, que mulher bonita, francesa. Bonita e bem vestida, né? Olha, amei, estilosa. Amei. Quero muito ler mais coisa dela. E daí eu estava inspirada e fui para um livro que fazia um tempão que eu queria ler, que é As Brasas, do autor húngaro. E agora, como é que eu vou pronunciar isso aqui, gente? Sándor Márai. Vou falar Sándor Márai, provavelmente não é assim. É um livro publicado pela Companhia das Letras. Ele é um livro publicado em 1942. É tipo assim um novo clássico, assim, não só porque ele não é tão antigo, mas porque também Hungria, a gente não fala muito de literatura húngara no Brasil, né? Tirando o Nobel agora aí que teve. E também porque, mas parece que ele fica assim no submundo do clássico, sabe? Tem muita gente, depois eu fui descobrir, muita gente falando sobre esse livro. E eu tinha ficado interessada porque é a história de dois homens já na faixa dos seus 70 anos que estão há mais de 30 anos sem se falar. Eles tiveram alguma treta que a gente não sabe qual foi. E aí, finalmente, eles vão se reencontrar. Essa coisa de brasa, né? O fogo já se extinguiu, mas tem uma brasa ali ainda, as brasas. E aí, o livro vai acompanhar esse encontro, né? É um general que vai receber o ex-amigo na sua casa, o seu palácio, na verdade, tipo um castelo que ele mora, e ele vai receber esse cara. Eles tiveram alguma treta que a gente não sabe qual foi. Sempre isso os mistérios me impressionam, mesmo quando não é um livro de thriller, né? O que aconteceu com eles para eles estarem tanto tempo sem se falar? E como é que vai ser essa conversa agora? E aí a gente vai acompanhar, então, isso com eles conversando e lembrando do passado e discutindo coisas. É muito interessante, muito bom. Eu queria mais até assim de animosidade entre eles, mas tem reflexões fantásticas aqui no meio da conversa deles e
coisas de reflexões mesmo sobre amizade, sobre amor, sobre a vida, que você fica, caralho, mas é isso? Nossa, mas é desse jeito, né? Então, assim, entendo o hype do submundo do clássico, mas ainda assim um hype, porque realmente é um livro muito bom. Gostei demais, tá? E aí, como nem tudo é perfeito, eu falei, tá bom. Então, lemos tantos livros edificantes, vamos para um thriller. Cara, O Último Jantar, de Shari Lapena. Shari. Ai, gente, esses nomes que eu não sei falar. Eu já não estava muito afim de comprar esse livro. Ele tinha passado pela minha vista umas 2, 3 vezes. Eu falei, talvez, quem sabe, deixava ele lá na lista de desejos. E acabei comprando, porque acho que ele estava em promoção. Ai, gente, não. Nossa, que sem gracíssima, tá? Ele é um livro publicado pela Record em 2025, mas foi publicado no Canadá em 2021. Tem aí mais ou menos 330 páginas, mas nada demais, sabe? Tipo, você tem um casal que tem 3 filhos, os filhos já adultos, e aí eles vão lá no jantar de Páscoa, rolam umas tretas, Páscoa, ação de graças, nem lembro mais. Enfim, foda-se. Eles têm um jantar em família, e aí os filhos vão embora, e no dia seguinte os pais foram assassinados. E aí, oh meu Deus, quem foi? Só que assim, nossa, ruim, sem graça, não recomendo. Se você quiser saber mais, você procura, porque eu não vou perder tempo falando isso aqui, não. Como me deu preguiça também, o outro que eu li, que é o Você Me Matou Antes, do John Mars, da Dark Side também. Não é da coleção Elas, porque o John é um homem. Nossa, gente, não, tá? Ele acho que ele é meio lançamento. Ele tem aí em torno de mais ou menos 340 páginas. Ele saiu em 2026, então realmente é um livro lançamento. Inclusive, eu fui comprar no site da Dark Side, porque eles estavam com uma promoção de dar vários brindes e comprei 4, leve 5, enfim. E eu botei 2 vezes no carrinho. Chegou 2 vezes esse livro, eu falei, não. Aí entrei em contato com a Dark Side, eles foram os queridos me devolver. Aí eu tive que esperar voltar de viagem, né? Aí eu levei o segundo, nem abri, óbvio, do plastiquinho, pus pelo correio, sem custo para eles. Aí eles me devolveram o dinheiro e eu comprei. Outra coisa foi aí que eu comprei o Divórcio Perfeito, tá? Então, fui muito bem atendida pela Dark Side por um erro que foi meu. Tipo, eles não tinham nada, você pediu 2, foda-se, né? Mas foi muito legal, eles foram muito compreensivos. Uma pena que o livro não é tão legal. Esse livro aqui começa contando a história de 3 mulheres, aquela mesmo rolê do Último Segredo, não o mesmo rolê, mas aquela coisa de gente, mulheres ricas e fúteis numa vida de futilidades e gente rica e dinheiros e carros e programas dessas mulheres, né, ricas e fúteis, enfim. E aí tem a relação entre elas, e aí o livro começa com uma delas amarrada numa fogueira e morrendo. E aí a gente não sabe quem é ela, qual das 3 é a que está na fogueira, por que ela está lá e o que vai acontecer. Então a gente volta no começo, quando elas se conhecem, como que é a relação entre elas. Cada uma tem um segredo para esconder. Assim, agora que eu tô falando, nossa, ele não parece tão ruim assim, mas é que, nossa, eu não sei, foi arrastado, eu não conseguia terminar, não conseguia continuar. Eu terminei, claro, mas não sei, eu não achei nada de muito, assim. É aquilo, entendeu? Você quer saber o que vai acontecer? Tem algo de interessante em seguir a história das mulheres e em uma que espezinha a outra, e aí a gente tem dó de uma e tem raiva de outra. Eu não sei, quase uma coisa sessão da tarde, assim, mas nada demais. E aí, sim, aí eu voltei de viagem. Esse aqui eu comecei a ler, então. Eu fui lendo o Drible, terminei lá, li todos esses aqui, comecei a ler esse lá na viagem e voltei e terminei aqui. E aí, esses outros que estão aqui foram leituras que eu já fiz já em casa, mas ainda em julho, o maravilhoso Casa de Família, da Paula Fábio, que vai estar no vestibular da FUVEST daqui a alguns anos, acho que 2030, a lista FUVEST 2030, não lembro mais. Eu ganhei esse aqui da Companhia das Letras. Muito obrigada, Companhia das Letras, por mandar essa coisa maravilhosa. Eu participei, antes de ler o livro, de um encontro que a Companhia das Letras fez online com educadores e a autora. E aí eu não tinha lido o livro. E eu fiquei doida para ler o livro. E aí a companhia me mandou e eu tô assim, meu Deus, que livro legal. Também não vou falar muito sobre ele agora, porque ele é um livro de trabalho, de que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas, ai, gente, mesmo se você não presta vestibular, lê. E se você não presta vestibular em 2030, lê também. Até porque quem presta vestibular em 2030 dificilmente vai estar assistindo aqui o meu canal. Eu duvido que tenha alguém aqui
sei lá, com essa idade, né? Com, sei lá, 12, 13 anos, duvido. Você tá, não tem ninguém, né? Se tiver, comenta aqui, mas eu duvido. Então leiam. Casa de Família é muito sensacional. Ele foi publicado em 2024 pela Companhia das Letras, então ele é super recente. E a gente vai seguir pela história bem recente do nosso país, dos anos 80 e 90, porque a gente tem uma personagem que diz que está perdendo a memória por problemas mentais, e aí ela vai querendo se lembrar das coisas, e aí ela vai rememorar esse passado dela, desde quando ela tinha 13 anos, pensando e lembrando de tantas empregadas domésticas que passaram para trabalhar na sua casa, as empregadas que trabalham em casa de família. Ela tem uma mãe doente, então a mãe precisa de cuidadoras, então sempre teve mulheres trabalhando na casa para ajudar, e aí ela vai fazer esse balanço e esse retorno. E aí a gente vai ter coisas muito interessantes da política e da economia, desse passado nosso tão recente, anos 80, anos 90. Cara, é um show, tá? Junto com essa reflexão a respeito do emprego doméstico no Brasil. Eu não quero falar mais, eu não posso falar mais, porque eu vou falar disso em trabalho ainda mais para frente, eu só vou dizer, leia. E aí tinha chegado o livro novo da Frida McFadden, eu estava super ansiosa, não perturbe. Gostei ou não gostei? Tem resenha aqui. Não vou falar nada, vai lá ver. O super lançamento dela. E outro que eu estava super curiosa era Os Assassinatos de Kingfisher Hill, que a Sophie Hannah escreve usando o Poirot da Agatha Christie. Não sei se vocês estão ligados disso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui para o canal falando dos livros da Sophie Hannah usando o Poirot, que já estão publicados no Brasil. São 4, tá? Esse é o 4. Eu não achei nada demais. Na verdade, eu não achei legal. Mas eu vou deixar para falar melhor disso nesse vídeo que eu vou fazer, então, que eu vou falar dos 4 vídeos, dos 4 livros da Sophie Hannah usando o Poirot. E aí veio o Jantar Sinistro da Frida McFadden, que já tem resenha aqui. Eu vou resumir para você. É uma bosta, não perca seu tempo. Realmente é o pior de todos os livros dela, nem parece livro dela. O pior livro dela, esse aqui consegue ser pior 7.000 vezes do que o pior livro dela. Vai ver a resenha se você duvida de mim. Se você não duvida, vai ver também para me dar uma moral, mas eu não vou nem perder tempo falando essa merda. E aí eu fui ler Os Supridores. Nossa, é muita coisa, esse vídeo vai ficar gigante. Eu fui ler Os Supridores do José Falero, veja que nem quando é português a gente sabe pronunciar, vou falar Falero, que é um livro da editora Todavia, publicado em 2020. Ele nem é tão novo assim, mas eu já estava na minha lista faz um tempão, porque eu ficava esperando baixar. Os livros da Todavia são muito caros. E aí o livro custa R$90. Aí a Amazon dá 10% de desconto, ficou R$80. Eu estava esperando baixar mais. Não baixava. Ele baixou no Prime Day, né? Que teve da Amazon Day, Prime Day, sei lá. E aí eu acabei comprando e fui ler. E eu fiquei... Não sei, é aquela velha história. A gente espera muito porque eu achei que foi um hype, entendeu? Mas aí eu entendo o hype, talvez, pela figura do autor, pelo tema de que ele trata, mas a matéria literária em si, para mim, ficou devendo, sabe? Os Supridores vai contar a história de 2 supridores, 2, como que chama? Repositores, a gente fala aqui repositores, é um livro do Sul, né? Do Brasil. Aqui no Sudeste, a gente fala repositor de mercadoria nos supermercados, né? Que estão cansados de ser pobres, moram na periferia, se fodem, ganham muito mal e resolvem começar a vender maconha. Eles vão criar um novo esquema para vender maconha e ganharem muito dinheiro. Então, tem toda uma crítica social. Tem uma coisa muito legal aqui, que é um marxismo for dummies, assim, um colega explicando para o outro as ideias de Marx, de um jeito muito legal. Acho que esse é o ponto mais alto do livro, mas infelizmente ele acontece logo no começo. E daí a gente vai acompanhar como que vai ser, então, essa jornada desses caras, com a venda e tudo mais. Mas eu achei ele pobre literariamente, assim, em termos de linguagem. E, claro, ele vai usar a linguagem da periferia, os caras tá ligado, nós, porra, ou eu sou cuzão. Eu não tenho problema nenhum com isso, nenhum problema com palavrão, com nada, mas me faltou um padrão. Eu achei que faltou edição aqui, faltou a figura do editor, ou um bom preparador de texto e um bom revisor, porque beleza, você vai escrever fora da norma culta, porque você está retratando um falar periférico que de fato não segue as regras da norma culta, mas vamos dar um padrão. Porque às vezes tem eles falaram
mas às vezes tem eles falaram. Não, peraí. Então vamos padronizar na fala do mesmo personagem. E mais do que isso, me incomodou o tom do narrador. Eu fiquei com uma sensação que eu estava lendo redação escrita pelos meus alunos adolescentes, na média, sem, de vez em quando tem um ou outro muito bom, mas de maneira geral, aquele aluno que tenta enfeitar demais o texto, porém, sabe assim, não sei, fulano, porém, o amigo olhou para o amigo, você vê que ele está colocando o amigo porque ele acabou de falar o nome 2 linhas para cima, ele não quer repetir. Não sei, me pareceu um texto pobre nesse sentido. Um texto cru, não pelo uso da norma não padrão para estar na boca dos personagens, porque isso é muito bom, mas do próprio narrador em si, me pareceu empolado demais, querendo enfeitar muito o pavão. Eu senti isso, eu senti esse texto meio cru, eu senti esse texto faltando trabalho literário, eu senti esse texto meio pobre. Me veio essa sensação que eu tivesse, como se eu estivesse lendo algo escrito por um aluno adolescente de 16, 17 anos. E só depois, quando eu terminei, eu fui pesquisar a história do autor, o José Falero, e descobri que, de fato, o José Falero, quando escreveu esse livro, ele não tinha completado o ensino médio. Não porque ele era um adolescente, mas porque, pelas questões da vida, ele morava em periferia, se fudia, ganhava pouco e tudo mais, a escola não era um lugar para ele que o acolhia, enfim, ele acabou saindo, ele não completou os estudos. E aí, depois que ele publicou esse livro, ele acabou voltando, aí não sei se foi supletivo o que ele fez, e ele terminou. Mas veja que eu não estava tão errada. Cara, a visão de professor é foda, né? A linguagem dele, que me parecia um menino de 16 anos, não era um menino de 16 anos, mas era um homem que parou a escolaridade lá nos 16 anos. É isso, não é um Milton Ratum, entendeu? Não é um José Saramago, sabe? Não é uma Giovanna Madalosso, que tem um cuidado literário. Mas, obviamente, estamos falando de pessoas com histórias de vida e possibilidades e oportunidades muito diferentes. É tipo Dona Conceição Evaristo. Eu não acho os textos da Dona Conceição Evaristo trabalhados, grandes obras. Não são, são muito simples. Mas eles refletem uma figura que é importante. É importante que o José Falero possa publicar e que a gente esteja lendo e discutindo as coisas que ele está tratando, mais do conteúdo que da forma. É que eu sou chata, eu sou da forma, eu sou professora de literatura, eu sou doutoranda em educação, ensino de literatura, eu fiz mestrado em linguística aplicada, então é a minha área de trabalho. Para mim, me importa muito falar da forma. Mas, de maneira geral, o José Falero chega muito mais nos leitores comuns, vamos dizer assim, comuns em oposição a chatos, que sou eu. A Dona Conceição Evaristo também chega. Então, há uma coisa boa, com certeza, nisso, né? Só não me agrada do ponto de vista da linguagem literária, do trabalho com o texto. Mas aqui eu acho que faltou um trabalho de edição, sabe? Um editor bom teria mexido bastante na linguagem desse narrador. Mas, enfim. E aí eu li Crime no Copan e eu fiquei fascinada, apaixonada, puta que pariu, como o Vitor Bonini melhorou, como o Vitor Bonini cresceu. Eu li todos os livros dele, eu conheci o Vitor Bonini quando ele foi na escola que eu trabalhava em 2017, faz quase 10 anos. Sempre gostei das obras dele, mas não eram nada demais, assim, né? Uau! Esse aqui é o uau! Que livro bem amarradinho, que tudo faz sentido. Eu vou gravar uma resenha sobre ele muito em breve. Fique atento aqui no canal, porque, meu Deus, como esse livro vale a pena. Eu reclamando tanto no... Tudo que eu reclamei no fim chega para todos. Tipo, mano, as pessoas não sabem mais escrever uma boa história de mistério, de suspense. Toma, tá aqui. Um brasileiro escreveu para você. Em breve vai ter resenha. Aí fui ler o Expresso de Tóquio, que era outro da Todavia, que eu estava esperando baixar o preço e nunca baixava. Deve ter baixado para eu comprar. Que é um romance policial japonês. Se Agatha Christie fosse japonesa. Não. Definitivamente não. O livro foi publicado originalmente no Japão em 1958, a Todavia trouxe para cá no ano passado, em 2025. Eu tinha achado que era a história que você passar, tipo, Assassinato no Expresso Oriente, assim. Acho que quem escreveu essa merda aqui, lá no Sunday Times, se a Agatha Christie fosse japonesa, não deve ter lido o livro, também pensou isso. Mas a gente tem um caso que acontece, um casal que é encontrado morto, parece um suicídio amoroso, né? Se mataram porque não podiam ficar juntos, enfim. Mas você tem um detetive que suspeita de que não foi bem assim, que talvez tenha sido assassinato, que talvez tenha sido fulaninho.
E aí ele passa o livro inteiro correndo de um lado para o outro para provar que foi o fulaninho. Quer dizer, você já sabe que foi o fulaninho, você só precisa que o detetive consiga provar. Ai, chato, boring! E para fechar, o último livro que eu li no mês foi o Vida Doçura, da Natércia Pontes, também publicado pela Companhia das Letras. Esse eu também comprei pelo site, porque estava mais barato do que na Amazon. Foi publicado no ano passado, em 25, e em 2022, eu tinha parceria com a Companhia das Letras, e eles me mandaram os tais caquinhos. Agora eu não vou lembrar se foi de 21 ou se foi de 22, quando que eles mandaram. Mas mandaram o primeiro romance dela que eu li, que foi Os Tais Caquinhos, que contava a história de um pai que era acumulador. Então, assim, a narradora era menina, uma pré-adolescente, adolescente, que vivia nessa casa com esse pai acumulador, que era um caos, né? E eu lembro que eu gostei muito da escrita da Natércia Pontes. E daí eu fui ler o Vida Doçura, até porque Natércia Pontes está num bafo, numa fofoca. Você lembra que em janeiro, mais ou menos, do ano passado, janeiro de 25, teve lá no podcast, qual que era, da Rádio Novelo, o tal do CPF na Nota, que tinha uma autora, que era a Vanessa Bárbara, que escreveu o livro Amarelo Terminal, que é maravilhoso. Vanessa Bárbara contava que ela foi traída no seu casamento e o marido dela, o ex-marido, era sócio de uma grande editora no Brasil. E aí foi uma fofoca, porque ele não só traiu ela, a Vanessa Bárbara, mas eles tinham um grupo de e-mails, porque não tinha WhatsApp na época, e vários homens importantes do mercado literário, autores famosos, enfim, do mercado editorial, estavam ali falando mal de mulher, fazendo piada e tal. Foi uma bomba, aí foram atrás de descobrir. Você lembra dessa história? Pois é, o ex-marido da Vanessa Bárbara é o tal do André, não sei o que lá, que eu já esqueci, graças a Deus, que é um dos sócios da editora Todavia. E a Natércia Pontes é a esposa dele agora. Agora, eu não quero ser processada. Então, aqui, eu não tenho certeza, não lembro se ele traiu ela com essa aqui ou se não. Não, acho que não é isso. Acho que ele tá agora casado com ela. Mas na época em que a Vanessa Bárbara lançou isso, que foi no ano passado, já fazia, sei lá, acho que 10 ou 15 anos dessa história. E, coincidentemente, ela resolveu participar desse podcast para contar essa história no momento que ela estava lançando um livro novo. Daí, então, assim, aí foram falar com a Natércia Pontes, porque a Natércia Pontes é mulher do cara. Enfim, fofocas literárias. Se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso em algum momento. Melhor não, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, né? Então, procura aí, tá? Vamos falar do livro da Natércia Pontes. Então, eu li Os Tais Caquinhos, antes de saber dessa polêmica toda. O livro amarelo do Terminal, da Vanessa Bárbara, é maravilhoso. Aí, depois dessa polêmica, eu lembrei que ela existia, fui ler os outros livros dela. Eu não gostei de nenhum. Mas, inclusive, Operação Impensável, que ela escreveu sobre essa história da traição, foi um dos piores livros que eu li no ano passado. Mas eu tinha gostado dos Tais Caquinhos da Natércia Pontes e fui ler esse Vida Doçura. Eu gostei também, gostei um pouco menos. Achei esse um pouco hermético demais, né? Ela é meio doida, ela tem essa voz que eu falo, característica, que não é um narrador de escola, que nem os Supridores, né? Tem uma voz literária, mas é uma voz literária, nesse aqui, para mim, um pouco doida demais, um pouco hermética demais, mas ainda assim, é a história de uma escritora toda fodida, que mora numa kitnet horrorosa, sem higiene, ela tá ali toda cagada, porque ela ainda lida com o trauma da morte da mãe. A mãe dela se matou quando ela tinha 7 anos. Então, isso para ela ainda, ela tem quase 50, mas ela ainda não conseguiu se livrar disso. Então, a vida dela tá toda cagada, ela tá escrevendo um livro. Mas ela é obcecada por uma youtuber muito pobrinha e muito ativa, que posta o tempo todo conteúdo sobre família. Ela e a filha e o marido, dando receitinha de coisinha barata, filmando o dia a dia deles na família. E ela tem uma obsessão pelos vídeos dessa mulher, e essa obsessão vai sair das telas, digamos assim. Então, essa ideia é bastante interessante, mas também, principalmente, eu prefiro essa parte, confesso, né? Mas tem o que eu sei que é o foco do livro, é toda a relação dela ainda lidando com o luto da mãe e tudo mais. Mas ainda assim, tem umas partes muito doidas, e principalmente porque as coisas que a escritora escreve, né? Os mini contos que ela escreve, alguns são. Você fala, não sei se eu entendi. Enfim, eu prefiro os tais caquinhos, mas ainda assim, Vida Doce é um livro bom. Pelo amor de Deus, gente, 3 horas de vídeo. Esses foram, então, os 23 belezinhas que eu li em julho. E é isso, fica aí várias recomendações para você. Como eu falei, os que eu anunciei aqui no vídeo, eu vou fazer resenha, porque tem coisas muito legais. Os que eu mandei evitar, evite.
E os que já tem resenha, dá uma moral, passa lá, curte, comenta. Aqui também, né? Se você ficou interessado por algum, você gostou do que eu falei que eu vou fazer resenha, você quer indicar alguma coisa, por favor, manda aqui para mim, tá? Que eu acabei de gravar, agora eu vou editar isso tudo, vou fazer capa disso tudo, vou postar isso tudo. Dá um trabalho, me ajuda, curte, comenta, manda para um amigo, fala, ó, que legal esse vídeo aqui, dá um play aí, deixa 1 minuto pelo menos. É isso, tá? Eu volto, então, com as resenhas do que vale a pena aqui. Beijo, falou, valeu, até a próxima.